Juliette estava radiante com a iminente chegada de seu casamento com Lucas. Ela havia passado longos e intensos meses dedicando-se a escolher o vestido ideal, cuidadosamente planejando cada detalhe da cerimônia, e imaginando o momento mágico em que os dois trocariam seus votos diante de amigos e familiares. Cada pedaço de tecido do vestido simbolizava o amor e o futuro que ela tanto sonhava construir. No entanto, naquele fatídico dia, enquanto voltava para casa para buscar algo que havia esquecido, foi subitamente tomada por uma sensação inquietante e desconfortável. Um pressentimento inexplicável a levou a entrar silenciosamente em sua própria casa, e o que seus olhos captaram a deixou completamente paralisada. No final do corredor, avistou Lucas, seu noivo, envolvido em um abraço íntimo com sua amiga Clara. O detalhe mais cruel: Clara estava vestindo seu vestido de noiva, aquele que Juliette havia escolhido com tanto carinho, enquanto Lucas a segurava nos braços, demonstrando uma intimidade que jamais deveria existir entre eles. O coração de Juliette quase parou naquele instante, esmagado pelo choque da traição. O mundo ao seu redor pareceu desacelerar, como se o tempo estivesse brincando com sua dor, enquanto ela tentava processar a terrível cena que se desenrolava diante de seus olhos incrédulos. As palavras, que geralmente fluíam com facilidade, agora não saíam de sua boca, e tudo o que restava era uma dor sufocante em seu peito, acompanhada por uma sensação de incredulidade e confusão. Ela se sentia completamente traída, desorientada e arrasada, como se tudo o que havia construído e sonhado estivesse desmoronando em um instante cruel. Mas, em meio à agonia, algo inesperado aconteceu. Uma chama de determinação, de força interior, acendeu-se dentro dela. Juliette decidiu naquele momento que não permitiria que aquela traição a destruísse. Com passos firmes e decididos, entrou no quarto, lançando um olhar profundo e carregado de emoções avassaladoras para os dois traidores. Aquele era o momento de encarar a verdade, por mais dolorosa e esmagadora que fosse. Lucas, disse ela com uma voz surpreendentemente firme, embora seu coração estivesse em pedaços, o que está acontecendo aqui? Ambos se separaram rapidamente, como se tivessem sido pegos em flagrante, seus rostos tomados pelo choque e pela vergonha. Lucas começou a balbuciar desculpas confusas, mas Juliette mal conseguia ouvi-las. Sua mente estava em um turbilhão, tentando assimilar a traição brutal que acabará de testemunhar. Ela olhou fixamente para o vestido de noiva, agora manchado pela deslealdade de Lucas e Clara. Aquele vestido, que deveria simbolizar o amor puro e verdadeiro que ela acreditava compartilhar com Lucas, agora era um lembrete cruel de tudo o que estava desmoronando. A dor era quase insuportável, mas Juliette sabia que precisava ser forte. Sem dizer mais nada, Juliette se virou, decidida a deixar para trás aquela cena de traição e deslealdade. Sabia que o caminho à frente seria difícil, cheio de desafios emocionais e decepções, mas estava determinada a encontrar sua própria felicidade, mesmo que isso significasse recomeçar do zero. Estava disposta a fazer o que fosse necessário para escapar daquele destino cruel que parecia se desenhar à sua frente. Embora sua vida estivesse em um verdadeiro turbilhão, uma coisa era absolutamente certa: ela não subiria ao altar para dizer sim a Lucas. Com lágrimas nos olhos e o coração extremamente pesado, Juliette saiu da casa onde tudo havia se desfeito de forma tão dolorosa. Ela caminhava sem rumo pelas ruas da cidade, tentando acalmar sua mente e encontrar alguma clareza em meio ao caos emocional que a consumia. Seu coração batia acelerado. A dor era quase física. Juliette sabia que precisava de um refúgio, um lugar onde pudesse organizar seus pensamentos e encontrar alguma paz interior. Foi então que avistou um pequeno café charmoso com mesas ao ar livre e o aroma convidativo de café fresco no ar, que parecia acalmar seus sentidos. Sem pensar duas vezes, entrou no café,
deixando para trás a agitação das ruas e buscando algum alívio para seu coração partido. Sentada, enquanto observava as pessoas passarem do lado de fora, seus olhos se fixaram em um homem do outro lado da rua. Ele estava lá, sozinho, aparentemente perdido em seus próprios pensamentos, assim como ela. Por um breve momento, seus olhares se cruzaram, e Juliette sentiu uma conexão imediata e inexplicável, algo profundo e intrigante que a fez se questionar sobre o significado daquele encontro. Tomando toda a coragem que tinha dentro de si, e impelida por uma mistura de impulsividade e determinação, Juliette decidiu agir. Levantou-se, atravessou a rua e se aproximou do homem com passos decididos, embora seu coração ainda estivesse frágil. "Olá, como vai?" perguntou ela, sua voz um pouco trêmula, mas cheia de determinação. "Meu nome é Juliette. Sei que isso pode parecer completamente insano, mas estou disposta a pagar 100.000 euros para que você se case comigo." O homem a encarou, visivelmente surpreso com a proposta inusitada de Juliette. Seus olhos refletiam incredulidade, mas ao mesmo tempo, uma fagulha de curiosidade começou a brilhar. Ele ponderou por um breve momento, analisando a oferta estranha, mas intrigante, que acabará de receber, e então, um leve sorriso surgiu em seus lábios. "Por que não?" respondeu ele, aceitando o desafio com um toque de humor, esboçando um sorriso. Hugo, como se chamava o homem, estava surpreso com a inesperada proposta de Juliette, mas também profundamente curioso. Solteiro e sem filhos, estava em um ponto de sua vida em que estava aberto a novas experiências, por mais inusitadas que fossem. A ideia de se casar com Juliette, uma mulher cheia de mistérios e coragem, despertou nele uma sensação inesperada de entusiasmo, algo que ele não sentia há muito tempo. Enquanto isso, Lucas, com o coração cheio de raiva e confusão, conseguiu localizar Juliette pelas ruas. Ele a viu conversando com Hugo, e uma onda de ciúme e possessividade tomou conta dele. Como ela podia se aproximar de outro homem tão depressa? Tomado por um sentimento de controle e revolta, Lucas se aproximou com passos firmes e determinados, seu rosto marcado por uma fúria contida. "Juliette, o que você pensa que está fazendo?" perguntou, sua voz carregada de rancor e indignação. "Você não pode simplesmente sair por aí e se envolver com qualquer um. Isso é impensado e irresponsável." Juliette se voltou para Lucas, seus olhos agora cheios de determinação e de uma decisão que ela sabia que não poderia ser revogada. Ela estava certa de que sua escolha de se afastar e seguir em frente, por mais difícil que fosse, era o único caminho. "Lucas, por favor", respondeu ela, sua voz firme, mesmo com o turbilhão de emoções dentro de si. "Isso não te diz respeito." Hugo, o estranho que havia entrado na vida de Juliette de forma tão repentina, mostrou uma coragem inesperada ao confrontar Lucas. Enquanto Lucas continuava a pressionar Juliette com suas palavras duras, Hugo se posicionou entre eles, de maneira firme e resoluta. "Você não tem o direito de falar com ela assim", disse Hugo, sua voz calma, mas cheia de autoridade. "Ela é uma mulher independente e tem o direito de tomar suas próprias decisões, sem que ninguém a controle." Lucas ficou momentaneamente atônito com a intervenção de Hugo. Não estava acostumado a ser confrontado, especialmente por alguém que ele nem conhecia. Embora sua raiva não tivesse diminuído, ele lançou um olhar feroz para Hugo, cheio de desprezo. "Isso não é da sua conta", retrucou Lucas, sua voz cheia de veneno. "Você nem sabe do que está falando." Mas Hugo permaneceu inabalável, uma verdadeira barreira protetora entre Lucas e Juliette. Ele sabia que estava arriscando a fúria de Lucas ao defender Juliette, mas algo dentro dele o impulsionava a agir, a proteger aquela mulher determinada que havia cruzado seu caminho de forma tão inesperada. Se até agora você está gostando desta história, confere se está inscrito em nosso canal,
pois as próximas serão ainda mais emocionantes, e você não pode perder. Então vamos continuar. Juliette, que observava a cena com uma mistura de gratidão e admiração, sentiu-se fortalecida pela atitude de Hugo. Ela não esperava que ele a apoiasse de forma tão clara e corajosa, enfrentando Lucas com uma firmeza impressionante. À medida que a tensão entre os três aumentava, Hugo continuava calmo e resoluto, defendendo Juliette com cada palavra e gesto. E assim, diante da inesperada bravura de Hugo, Juliette sentiu-se ainda mais segura em sua decisão de seguir em frente com seu plano, sabendo que sua vida poderia tomar novos rumos, repletos de possibilidades, mesmo que isso significasse recomeçar. Com um último olhar desafiador, cheio de significado e de encerramento, Juliette se virou e prosseguiu seu caminho ao lado de Hugo. Ela podia sentir o olhar colérico e impetuoso de Lucas queimando suas costas como um peso sufocante, mas se recusava a permitir que isso abalasse sua recém-descoberta firmeza e determinação. Enquanto caminhava ao lado de Hugo, uma mistura de alívio, incerteza e até um toque de esperança tomava conta dela. Juliette estava dando um passo ousado e inesperado em direção ao desconhecido, deixando para trás um passado doloroso e enganoso, ao mesmo tempo que abria as portas para um novo começo. O futuro, embora incerto, parecia promissor, e ela sentia que finalmente estava tomando as rédeas de sua vida. Assim, em uma reviravolta surpreendente e quase cinematográfica do destino, Juliette se viu mais uma vez diante de uma escolha que poderia alterar o curso de sua vida para sempre. Movida por um impulso desesperado, misturado à coragem de quem havia acabado de superar uma grande decepção, ela acabou se casando com um completo estranho naquele mesmo dia. Hugo e Juliette formalizaram sua união de maneira rápida no cartório, trocando alianças simples de plástico, símbolos temporários de uma decisão impetuosa. A escolha, embora impulsiva, trouxe a Juliette um grande alívio, pois ao deixar para trás o fardo do casamento desfeito com Lucas, ela sentiu que estava se libertando de algo tóxico. Caminhando de mãos dadas com seu novo marido, uma chama de esperança voltou a brilhar dentro dela. Quem sabe o que o futuro reservava agora que ela finalmente assumia o controle de sua própria vida. No fundo, Juliette secretamente esperava que seu casamento com Lucas fosse automaticamente anulado devido à sua nova união com Hugo. Enquanto lutava para conciliar as emoções conflitantes que borbulhavam dentro dela, raiva, tristeza, alívio e incerteza, uma nova preocupação surgiu em sua mente: seus pais. Eles, que haviam dedicado tanto tempo e energia aos preparativos do casamento com Lucas, ficaram devastados ao saber de sua decisão de se casar tão repentinamente com Hugo. Juliette não esperava que a reação deles fosse tão intensa. Eles se sentiram profundamente traídos e decepcionados, e a dor em seus rostos foi ainda mais difícil para Juliette do que ela poderia imaginar. As expectativas que eles tinham para sua filha foram brutalmente quebradas. Enquanto enfrentava a crescente pressão de sua família, o peso das críticas e a incerteza em relação ao seu futuro financeiro, Juliette começou a se perguntar se seria capaz de encontrar uma saída para aquela situação cada vez mais delicada. Ela sabia que estava prestes a tomar uma das decisões mais difíceis e desafiadoras de sua vida, uma escolha que poderia redefinir completamente seu destino. A pressão de seus pais e as dúvidas que começavam a surgir em sua mente fizeram Juliette perceber que seu caminho para a liberdade não seria fácil. Mesmo assim, ela tomou uma decisão corajosa. Escolheu deixar a casa de sua família, mesmo sem saber ao certo como se sustentaria sozinha ou o que a aguardava do lado de fora da segurança familiar. Foi uma escolha que pesou em seu coração como uma pedra, mas Juliette sabia que seguir seu próprio caminho era essencial, mesmo que isso significasse enfrentar desafios desconhecidos. Enquanto empacotava suas coisas, recolhendo as poucas lembranças que levaria consigo, uma sensação de liberdade, mesclada com uma profunda ansiedade, começou a se apoderar dela.
Ela estava deixando para trás não apenas a segurança física de seu lar, mas também as expectativas de uma vida que não mais lhe pertencia. Hugo, que observava de perto a complexa situação de Juliette, foi sensível ao seu momento de vulnerabilidade e decidiu oferecer sua ajuda de uma maneira concreta. Ele enxergava além dos obstáculos imediatos e reconhecia a força e a resiliência que Juliette demonstrava a cada passo. Sem hesitar, ele ofereceu a ela um lugar em sua casa, uma forma de apoio mais tangível e reconfortante. Com o coração cheio de gratidão, Juliette aceitou a generosa oferta de Hugo, sentindo um misto de alívio e segurança. Saber que não enfrentaria essa nova jornada completamente sozinha trouxe-lhe uma sensação de conforto em meio ao caos emocional. Hugo abriu não apenas as portas de sua casa, mas também as de seu coração, oferecendo a Juliette um ambiente de tranquilidade e acolhimento. Ele a conduziu até seu novo quarto, um espaço simples, mas aconchegante, onde ela poderia finalmente descansar e recuperar as forças. Hugo queria que ela se sentisse confortável e protegida, oferecendo todo o suporte e consolo que ela tanto precisava naquele momento de transição. Com o passar dos dias, Juliette e Hugo começaram a compartilhar mais do que apenas um teto. Eles trocavam histórias de suas vidas, riam juntos, e aos poucos, uma amizade sincera e profunda começou a se formar entre eles. A conexão que inicialmente havia nascido de uma situação extraordinária e impulsiva agora começava a se solidificar em algo mais genuíno e forte. Para Juliette, a casa de Hugo não era apenas um refúgio temporário, mas também uma fonte inesperada de esperança e renovação emocional. À medida que o tempo passava, Juliette sentia crescer dentro de si uma afeição cada vez mais forte por Hugo. Ele não era apenas gentil e atencioso, mas também demonstrava uma profundidade de caráter que ela não havia encontrado em Lucas. Cada gesto de Hugo, cada palavra de apoio, parecia tocar seu coração de uma maneira que Juliette jamais havia experimentado antes. Aquele laço especial que os unia crescia de forma sutil, mas inegável, criando uma conexão que ela sabia que não poderia ignorar. Por sua vez, Hugo fazia questão de estar sempre ao lado de Juliette, oferecendo apoio incondicional em cada dificuldade que surgia. Ele prometia estar lá para enfrentar com ela qualquer obstáculo que o destino colocasse em seu caminho. Enquanto isso, Lucas, inconsolável e tomado por uma crescente obsessão, lutava para aceitar que havia perdido Juliette para um completo estranho. Seu orgulho ferido o cegava, e ele acreditava piamente que, se lhe fosse dada mais uma chance, Juliette acabaria voltando para ele. Certa tarde, enquanto Juliette passeava tranquilamente por um parque, aproveitando um raro momento de paz, foi inesperadamente surpreendida por Lucas. Seu rosto estava marcado pela frustração e pela raiva reprimida, quase irreconhecível. Juliette, precisamos conversar, disse Lucas, sua voz carregada de tensão, tentando manter a calma. Você não pode simplesmente me abandonar assim. Eu mereço uma chance de me explicar. Juliette sentiu seu coração acelerar, seu corpo respondendo à mistura de medo e determinação. Ela sabia que não poderia permitir que Lucas a manipulasse novamente. Respirando fundo, manteve a calma e respondeu com firmeza. Lucas, já discutimos isso. Eu tomei minha decisão. E agora estou feliz com Hugo. Insistir nisso não vai mudar nada. Por favor, entenda. A recusa decidida de Juliette só alimentou ainda mais a fúria de Lucas. Ele deu mais um passo à frente, assumindo uma postura ameaçadora, como se estivesse prestes a explodir. Você não entende, Juliette. Ele é um desconhecido, alguém que você mal conhece. Você vai jogar tudo o que tivemos fora por causa dele? Antes que Juliette pudesse formular uma resposta, Hugo apareceu, observando a situação de longe. Ele se aproximou rapidamente, seu corpo tenso e sua expressão grave, colocando-se de maneira protetora entre Juliette e Lucas. Chega.
disse Hugo, sua voz firme e controlada, mas carregada de autoridade. Juliette já fez sua escolha, e você precisa respeitar isso. Não vou permitir que você a intimide ou tente fazê-la mudar de ideia. Lucas, visivelmente enfurecido com a intervenção de Hugo, tentou avançar, mas Hugo permaneceu firme, seus olhos fixos nos de Lucas, sem medo. Agora ela é minha esposa, continuou Hugo, com uma calma resoluta. E você precisa entender que qualquer tentativa de assediá-la ou intimidá-la não será tolerada. Juliette, que havia ficado tensa durante toda a troca, sentiu uma onda de alívio e gratidão ao ver Hugo defendê-la com tanta coragem e determinação. Ela sabia, naquele momento, que havia encontrado alguém que verdadeiramente a amava, alguém que estava disposto a protegê-la, não importa o que acontecesse. Lucas, percebendo que sua tentativa de reconquistar Juliette estava falhando miseravelmente e que enfrentava um oponente firme e decidido, finalmente recuou, embora seu rosto ainda estivesse marcado pela frustração e pelo orgulho ferido. Isso ainda não acabou, sussurrou Lucas com uma voz baixa e cheia de rancor, enquanto seus olhos permaneciam fixos em Juliette, antes de se afastar com passos pesados, deixando-a a sós com Hugo. Assim que Lucas desapareceu de vista, Hugo imediatamente se virou para Juliette, segurando suas mãos com uma delicadeza que demonstrava todo o carinho e a preocupação que sentia por ela. Seu toque era suave, mas firme, como se quisesse transmitir a ela segurança e conforto. Você está bem? Perguntou ele com a voz suave, mas cheia de sinceridade. Seus olhos, que brilhavam de preocupação, buscavam uma resposta no rosto de Juliette, como se quisessem ter certeza de que ela estava verdadeiramente a salvo, tanto física quanto emocionalmente. Juliette sentiu-se envolvida por aquele gesto de cuidado e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se realmente protegida e amada. Ela respirou fundo, tentando controlar a mistura de emoções que agitava seu coração, e respondeu com um leve sorriso nos lábios. Sim, estou bem. Obrigada, Hugo, por estar sempre ao meu lado, disse ela com genuína gratidão em sua voz, reconhecendo o valor de seu apoio incondicional. Hugo sorriu de volta, e sem dizer mais nada, a envolveu em um abraço acolhedor, apertando-a contra seu peito, como se quisesse garantir que ela nunca mais passaria por nada sozinha. Sempre estarei aqui, Juliette. Sempre. Ele murmurou em seu ouvido com uma promessa firme, selando aquele momento de cumplicidade. Naquele instante, enquanto se sentia protegida nos braços de Hugo, Juliette teve uma clareza que a acalmou profundamente. Ela estava mais certa do que nunca sobre a escolha que havia feito ao deixar Lucas para trás. Com o passar dos dias e semanas, o relacionamento entre Juliette e Hugo, que havia começado de maneira tão improvável e inesperada, começou a se transformar em algo mais profundo, mais sólido, mais verdadeiro. O que inicialmente parecia ser uma união de conveniência e necessidade estava lentamente se transformando em algo extraordinário. Juliette passou a admirar profundamente a constância de Hugo, a maneira como ele estava sempre presente, oferecendo apoio sem exigir nada em troca, como se sua única prioridade fosse vê-la bem. Sua bondade, paciência e dedicação eram como um bálsamo para as cicatrizes que Lucas havia deixado em seu coração. Hugo, por sua vez, via em Juliette uma luz que iluminava seus dias de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes. Ele se via cada vez mais fascinado pela determinação e força interior que ela demonstrava em meio a tantas adversidades. A risada de Juliette era uma melodia que ele desejava ouvir todos os dias, e as conversas longas e profundas que eles tinham até tarde da noite, compartilhando seus sonhos, medos e esperanças, tornaram-se momentos preciosos para ele. Cada dia com Juliette parecia revelar algo novo, e ele se via cada vez mais encantado pela mulher que ela era. A afeição entre eles começou a crescer de forma gradual, como uma flor que desabrocha lentamente, evoluindo para algo mais forte e inegavelmente real.
Ambos perceberam, sem precisar de palavras, que sua relação não era apenas um arranjo conveniente ou uma troca de apoio mútuo em tempos difíceis. Havia algo mais profundo florescendo ali, algo que começava a parecer inevitável. Certa noite, enquanto estavam no sofá assistindo a um filme qualquer, rindo juntos como se o mundo ao redor não importasse, Hugo olhou para Juliette e foi tomado por uma onda de emoção intensa. Ele percebeu, naquele exato momento, o quanto ela significava para ele, como sua vida havia mudado desde que ela havia entrado nela. Não era apenas gratidão ou carinho. Era algo muito mais profundo. Juliette, ele começou, sua voz suave, mas cheia de emoção, enquanto se virava para ela e a olhava nos olhos. Acho que estou me apaixonando por você. Juliette, pega de surpresa pela confissão, sentiu seu coração acelerar. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação calorosa a envolveu, e ela percebeu que sentia exatamente o mesmo. Seu sorriso se alargou, e seus olhos brilharam com emoção. Hugo, eu também estou me apaixonando por você, respondeu ela, sua voz carregada de sinceridade e emoção, sem nenhuma hesitação. Naquele instante, algo mudou entre eles. Ambos sabiam que o que sentiam era amor. Não era algo que haviam planejado ou sequer imaginado, mas havia crescido entre eles, alimentado por gestos de gentileza, respeito mútuo e a força que encontravam um no outro. Era um amor construído na base da amizade, mas que agora havia se tornado algo muito mais profundo. Certa manhã, Hugo acordou cedo, com um sorriso enigmático no rosto. Ele havia passado semanas planejando algo especial para Juliette, algo que mostraria a ela o quanto ela significava para ele. Hoje, finalmente, seria o dia de realizar essa surpresa. Ele queria substituí-la pelo simples anel de plástico que usaram em seu casamento improvisado e simbolizar de forma adequada o amor e o compromisso que haviam construído juntos. Quando Juliette despertou naquela manhã, o aroma delicioso de café fresco e panquecas a conduziu até a cozinha. Curiosa, ela seguiu o cheiro tentador e, ao entrar, encontrou Hugo sorrindo para ela, com a mesa cuidadosamente preparada com flores e seu café da manhã favorito. Bom dia, meu amor, disse Hugo com ternura, puxando uma cadeira para ela se sentar, seu sorriso suave, mas cheio de expectativa. Bom dia, Hugo, respondeu Juliette, surpresa e encantada com o gesto. O que está acontecendo? Hoje é um dia especial, disse Hugo, misteriosamente, enquanto servia o café da manhã com um brilho nos olhos. Depois de uma refeição deliciosa e cheia de risadas, Hugo levou Juliette até a sala de estar, onde uma pequena caixa de veludo azul estava estrategicamente colocada sobre a mesa. Ele se ajoelhou diante dela, segurando a caixa nas mãos com delicadeza, enquanto seus olhos refletiam o profundo amor que sentia. Juliette, começou ele, sua voz carregada de emoção. Quando nos casamos, foi de maneira improvisada, mas com muito significado para nós. Aquele anel de plástico simbolizou o início do nosso compromisso em um momento de incerteza, mas também de esperança. Hoje, quero te dar algo que represente o que nosso amor se tornou. Forte, verdadeiro e duradouro. Com mãos firmes, mas cheias de ternura, ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante brilhante e delicado. Juliette levou as mãos à boca, surpresa e profundamente emocionada, enquanto lágrimas começavam a encher seus olhos. Hugo, é maravilhoso, sussurrou ela, com a voz trêmula de emoção. Hugo, com um sorriso suave, segurou sua mão e deslizou o anel delicadamente em seu dedo, como se estivesse marcando o início de uma nova fase em suas vidas. O que realmente importa, Juliette, não é o anel em si, mas o que ele representa. É um símbolo do meu amor por você, que cresce a cada dia. Quero passar o resto da minha vida ao seu lado, te fazendo feliz e construindo uma vida juntos, disse ele, com uma voz firme e cheia de promessas. Juliette sentiu uma onda de amor,
Gratidão e felicidade pura invadir seu coração. Ela se inclinou e abraçou Hugo com toda a força que podia, sentindo-se mais conectada a ele do que jamais havia se sentido com outra pessoa. Eu te amo, Hugo, murmurou ela, emocionada. Obrigada por tudo. Este gesto significa mais do que palavras podem expressar. Eles se abraçaram com força, o calor e a profundidade do amor que compartilhavam quase palpáveis entre eles. O anel de diamante reluzia suavemente no dedo de Juliette, mas o verdadeiro brilho estava no vínculo que haviam construído, um amor que havia superado as adversidades e se fortalecido com o tempo. Espero que tenha gostado dessa história fascinante. Então se inscreva em nosso canal e aproveite para assistir agora o vídeo que está aparecendo em sua tela. Até a próxima!